Primeiramente, boa tarde aí a todos que estão presentes aqui. Bom, fomos convidados aí a participar do TEDx Sanca, nós do Fora do Eixo, e para falar de dois assuntos, né? Um eu vou tratar aqui agora, que é o da construção de uma cena independente musical contemporânea, e a outro o Gustavo vai complementar aí, que seria mais na parte do medialivrismo e da comunicação independente. Bom, para começar um pouco falando dessa construção de uma nova cena independente, né? Seria legal contextualizar a parte do trabalho que eu faço mesmo, de onde eu estou inserido como produtor cultural. Eu sou produtor cultural aqui na cidade há pouco tempo, mas já tenho uma experiência de pouco mais de um ano aí, mas que através de vivências e de trocas de ideias, de busca por conhecimento, até que é uma coisa que o Paulo estava falando na palestra dele aqui, conexões também, achei bem interessante essa tag que ele levantou. Através disso a gente vai reunindo diversos tipos de ferramentas mesmo para poder construir juntos o que a gente quiser, né? No caso aqui o que eu vou falar é de uma cena independente musical, né? Vou contextualizar um pouco a rede Fora do Eixo, talvez alguns não conheçam, não tenham ouvido falar, alguns já saibam, tenham ouvido alguma coisa a respeito. A rede nada mais é do que uma conexão de coletivos espalhados pelo Brasil todo. Atualmente a gente tem em torno de 90 coletivos pelo Brasil e alguns fora do país também. Mas que começou tudo isso há alguns anos atrás, uns 6 anos mais ou menos, quando um pessoal de Cuiabá, de Uberlândia, Rio Branco e Londrina perceberam que eles estavam fazendo uma movimentação muito parecida em cada uma das suas cidades, né? Uma produção cultural que girava em torno da economia solidária, do trabalho colaborativo e da organização coletiva, principalmente. Esses grupos sacaram que estava rolando esse alinhamento de ideias mesmo, de produção e de inovação nas tecnologias, e decidiram compartilhar tudo isso, né? Através da internet começaram a se conectar e trocar informações, trocar experiências e, principalmente, trocar a tecnologia, né? Compartilhamento da tecnologia é exatamente o que se baseia hoje em dia, não, né? Desde o início e permanece até hoje, na linha de trabalho do Fora do Eixo, né? Então, através de ferramentas básicas e simples que todo mundo aqui é habituado a usar, como grupos de e-mail, planilhas compartilhadas, documentos, a gente consegue compartilhar uma tecnologia desenvolvida aqui em São Carlos com alguém que está lá em Rio Branco e fazer isso ser aplicado em cada um em seu local, em seu cenário específico, né? O Fora do Eixo se baseia muito nisso, tanto que aqui em São Carlos a gente segue esse modelo de aplicação no nosso coletivo, aqui o Fora do Eixo São Carlos, mas também em outros pontos a gente também tem um modelo muito parecido reproduzido, só que também adaptado a cada realidade, né? Pois cada cidade também tem os seus empecilhos, as suas vantagens. Então tem esse lance de adaptação a cada meio, a cada local, e isso faz também cada coletivo ter uma especificidade e um foco de trabalho também. Falando propriamente dito da música, da construção de uma cena da música, desde, sei lá, da década de 90, existe a questão da banda independente, né? Que seria o quê? Uma banda que não está naquela grande mídia, não está sendo falada em todo lugar, não toca nas rádios, né? Não tem o poder aquisitivo para estar se pautando dentro dos grandes meios, né? Então, a partir desse momento a partir desse momento não, desde que sentiu a necessidade de ocupar esse espaço, as bandas começaram não só as bandas, mas também os produtores, começaram a sentir a necessidade de se unir para que não necessariamente uma ou alguns poucos se destacassem em relação aos outros, mas que todo um bloco começasse a se destacar paralelamente a isso tudo que já estava acontecendo, que era o grande mercado, vamos dizer assim, o mercado principal dessa música brasileira, né?
que todo mundo sabe, né? O que está sempre tocando, o que está sempre em voga aí, o que está sempre em pauta. E na construção dessa rede de produção cultural independente, começaram a formar rotas de circulação de artistas através dessa conexão entre os coletivos. Então, passou-se a não só trocar tecnologia e informação, mas também circulação de pessoas, viabilizando, através do trabalho colaborativo, essa troca de agentes, troca de informação e de experiência. O trabalho colaborativo, para contextualizar também um pouco, a organização coletiva, ela vem muito de uma necessidade de baratear o que é inviável para uma pessoa só, né? Quando um produtor cultural sozinho quer movimentar uma cena de uma cidade ou de uma região, de um estado, ele esbarra em diversos obstáculos que basicamente estão relacionados a problemas financeiros, né? A gente não tem grana para trazer artistas de fora, não tem condições de pagar, de viabilizar transporte, de viabilizar cachê para artistas, que geralmente é alto. Então, o pessoal começou a entender que, junto, se conectando com outras cidades, com outras pessoas que também produzem, que também fazem esse mesmo tipo de trabalho, a gente conseguia reduzir esse custo a ponto de viabilizar circulação de artistas e circulação de músicos, e também extrapolando a circulação outras coisas, como produção de discos, distribuição de discos e uma infinidade de outros trabalhos relacionados, outras derivações aí de um cenário cultural fértil, né, que a gente pode sentir a partir do momento que essa cena está se movimentando, outras coisas vão se derivando disso, né? O pessoal da Rede Fora do Eixo começou a se conectar e, além de trocar as suas próprias informações, passou a também entender que outras pessoas, além deles mesmos, estavam também produzindo e passaram a se reunir e trocar essas informações em âmbito maior, né? A partir disso, começou o surgimento de outros coletivos em outras cidades, e aí chegamos até o ponto de hoje, em que a gente tem aproximadamente 90 coletivos, todos trabalhando em conexão e organizando ações em conjunto, blocadas, né, como a gente disse. Que é o quê? Atrair não só para um ponto, um coletivo só, mas sim para uma região e vários coletivos de uma vez. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, ao invés de, por exemplo, a cidade de São Carlos querer movimentar a vinda de um artista que está vindo lá do norte, que está vindo do nordeste, uma banda que vem de Natal, por exemplo, seria inviável a gente aqui, como produtor cultural independente, que tem despesas para pagar. A única fonte de renda seria uma das fontes de renda seria essa produção de eventos, não tendo também subsídio ideal para isso. Como que a gente ia viabilizar a passagem de 4 pessoas vindo de Recife, por exemplo, para vir tocar aqui sozinho e depois ir embora, né? Como que a gente viabiliza isso? A gente entra em contato com as diversas outras cidades que a gente tem na região. Existe a Regional São Paulo, né, que é os coletivos do estado de São Paulo inteiro se conectando e trocando essas informações, viabilizando a vinda de uma banda que está lá no Nordeste, tem o interesse de vir expor o som aqui para São Paulo, e aí viabiliza essa rota através disso. Ao invés de um coletivo arcar com um custo altíssimo, todos arcam com esse custo, rateando, entendeu? Seria como se o custo total da vinda de uma viagem seria paga por todas as outras viagens, e a banda, ao invés de vir e se apresentar para um público de 50 a 100 pessoas em uma cidade só, ela apresenta para um público de 50 a 100 em uma cidade, de 100 a 200 em outra, de 300 em outra, e no total ela apresentou o som dela, o trabalho dela artístico, para muito mais gente do que se esperava e muito mais gente do que
se ela só se apresentasse no local, ali no cenário da cidade dela, né? Que a ideia era essa, justamente expandir os horizontes dos artistas e que os produtores culturais conseguissem ser sustentáveis com esse tipo de trabalho, né? Bom, os coletivos de produção cultural, eles trabalham de uma forma estritamente ligada à economia solidária. Isso tem tudo a ver com o lance de baratear os custos, de reduzir mesmo a utilização da moeda real, que é o que prejudica, né? O que a gente não tem acesso geralmente é porque é muito caro, né? A gente tem que custear com dinheiro real. Então, a lógica da economia solidária vem muito para conseguir suprir essa necessidade de ter grana na mão. Basicamente isso, falando bem simples. Como que funciona, né? A partir do momento que a gente começa a trocar serviços, a lógica da economia solidária, ela se baseia nisso, né? A moeda social, ela representa o lastro em trabalho, né? A partir do momento que eu sou capaz de designar determinada função e você é capaz de designar outra função, a gente vê que um completa o trabalho do outro, a gente troca sem necessariamente um ter que pagar, remunerar em dinheiro, mas de certa forma a gente também está sendo recompensado pelo trabalho que está sendo feito. E é a partir desse momento que a gente começa a trabalhar com a questão da moeda solidária, que é o CARD, que a gente chama dentro da rede, que é a força de trabalho valorada em dinheiro, que é essa moeda social complementar ao real. Não que a gente não use real, não que a gente não se importe com o real, é uma moeda paralela que ajuda, e bastante ainda, a construir essa cena. Por exemplo, realização de festivais, a gente tem um grande investimento dessa moeda, que seria o investimento das pessoas que trabalham nesse festival, sem necessariamente ser remunerado em dinheiro, o que permite que a produção seja muito mais barata do que o comum. E aí o dinheiro realmente seja utilizado para fins que não tem como mesmo. Por exemplo, a gente não consegue viabilizar a estrutura de festival ainda sem usar recursos financeiros, né? Então aí vem captação de dinheiro através de editais e outras coisas que viabilizam, mas o mais importante mesmo é a construção disso tudo através da força de trabalho de cada um ali presente, e daí vem o trabalho colaborativo, né? A partir do momento que a gente convoca pessoas para estarem juntos, somando, porque a gente tem uma máxima mesmo de que junto é mais barato. Se um quer fazer sozinho, ele vai precisar ou de muito esforço, muito tempo, ou muito dinheiro, né? Então, como a gente reconhece que a maioria aqui no Brasil hoje não tem tanto dinheiro assim, a gente começa a querer construir um novo cenário, um novo mercado, que a gente chama de mercado médio da música, através de novas tecnologias, que permitem a construção de um cenário mais acessível, mais barato, e que não necessariamente contempla poucas pessoas, né? A ideia é que seja democrático e não explorador, né? Porque acho que todo mundo sabe aqui que o valor de um show hoje em dia é muito alto. Quando você vai lá para São Paulo, por exemplo, num show de uma banda que vem, não necessariamente internacional, mas daqui do Brasil mesmo, todo mundo sabe o valor de um ingresso, né? E que é o público que ali está pagando muita coisa. Quando a gente faz colaborativamente e de uma forma solidária, a gente consegue atrair um público, por ser de graça, geralmente, a gente não coloca o público como pagando toda essa estrutura, e a gente fornece mesmo o trabalho do artista para o público que quer contemplar, e a gente também fornece para o artista esse público. A ideia é, o ponto que estamos hoje, como estamos em construção, nada finalizado ainda, a gente ainda está no trabalho de formação de público, que é importantíssimo para que essa cena continue seguindo em frente, porque realmente, quando um artista ele precisa tocar, muito mais do que receber o cachê, hoje em dia, acho que a galera está tendo essa consciência de que muito mais é importante do que ser remunerado em dinheiro,
o som a arte que está sendo exposta ali está sendo vista por um número de pessoas que esteve ali simplesmente pelo fato de que ela quis estar ali, não porque ela foi forçada ou porque em algum lugar ela foi obrigatoriamente conduzida a estar ali. Então acho que o tempo está acabando, mas tentando amarrar tudo isso que eu falei, basicamente a gente constrói junto essa nova cena para que tanto o público seja contemplado com uma arte acessível e também o artista possa ter acesso a esse status que ele busca de artista mesmo, sem ter a necessidade de ter um poder aquisitivo muito grande. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que uma outra ferramenta muito importante, que é até o que o Gustavo vai falar logo em seguida, é a comunicação livre, a mídia livre, a criação de um novo sistema de mídia, que ajuda muito a fortalecer essa formação de público e essa construção desse mercado médio, porque está tudo atrelado. Como eu falei, junto a gente faz as coisas andarem melhor e mais barato aí, melhor para todo mundo. Bom, acho que é isso. Obrigado aí. Uma boa tarde a todos.